Susana, Bom bem-vinda. dia, bom dia, obrigada pelo convite e pela Bem-vinda. disponibilidade. Esta rubrica, a conversa com, e hoje a conversa vai ser com a Susana Magalhães, que eu já vou apresentar já de seguida, e depois vou lançar-te, é assim que têm funcionado estas rubricas, vou lançar-te a pergunta, e depois começamos aqui numa conversa informal, e tenho todo o gosto de estares aqui presente. Nós não nos conhecemos ainda presencialmente, ainda não tivemos esse prazer, verdade. mas será para breve, espero eu. E só para explicar aqui a quem está a ouvir, que eu conheci a Susana através da Germen, que tu diriges, não é? E que foi criada não só por ti, mas também por ti, correto? E já vamos falar sobre isso, porque a Germen fala da medicina narrativa e por isso já vamos falar sobre isso mais para a frente. E eu fiquei na altura tão curiosa e tão motivada quando vi o que era isso de medicina narrativa, que eu comecei a pesquisar e depois na altura contactei-te e foi a partir daí e achei que fazia todo sentido convidar-te para esta rúbrica, porque eu gosto de ter aqui pessoas inspiradoras, que falem de temas inspiradores também, e que muitas vezes são desconhecidos por parte do público em geral. Então vou aqui apresentar-te, vou só aqui à minha cábula. Então, és coordenadora da Unidade de Conduta Responsável em Investigação, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, doutorada em Bioética pela Universidade Católica Portuguesa, tens uma dissertação intitulada Bioética e Literatura entre a Imaginação e a Responsabilidade, és professora auxiliar da Universidade de Fernando Pessoa, investigadora nas áreas de Medicina Narrativa e Ética e Integridade da Investigação Científica, formadora certificada do Programa Europeu Virtue, The Trainer Program. Este programa tem como objetivo formar investigadores na área da integridade científica, a partir da abordagem da ética, das virtudes, aqui a questão da ética está sempre presente ao longo de todo o teu trabalho. És membro da direção da Rede Portuguesa de Reproduzibilidade Científica e coordenadora do Grupo de Estudos e Reflexão em Medicina Narrativa, Germen, e membro da Sociedade Europeia de Medicina Narrativa. Então, o convite que te lancei aqui para hoje era para podermos falar um bocadinho do que é isso de medicina narrativa, e vou colocar aqui uma frase como um mote para a conversa, que é uma frase do médico William Osler, e que diz: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Então gostava, com base nesta frase, que nos falasses aqui um bocadinho do que é medicina narrativa. Susana, obrigada. Muito obrigada, Dulce. É com muito gosto que estou aqui nesta conversa contigo e também para dar a conhecer, na verdade, o que é isto de medicina narrativa e de que é que falamos quando falamos de medicina narrativa. Essa frase é, de facto, a essência e, digamos que, o cerne da implementação desta área, que é uma área interdisciplinar, que existe e que sempre existiu, antes mesmo de ter este nome, medicina narrativa, ou seja, a preocupação com a abordagem interdisciplinar nos cuidados de saúde não surgiu apenas com o termo medicina narrativa, que foi um termo cunhado pela Rita Charon no ano 2000 e, portanto, muito recente em termos de história. Já antes da Rita Charon, houve outros autores, como Eric Castle, por exemplo, que chamaram precisamente a atenção para a importância da missão da medicina como sendo a resposta ao sofrimento. E para eu responder ao sofrimento, eu tenho de cuidar da pessoa, não posso cuidar apenas do órgão que está doente ou da parte do corpo que adoece ou do corpo disfuncional, mas tenho que cuidar de facto da pessoa no seu todo. Mas na verdade, ou digamos que, portanto, esta preocupação sempre existiu. E porquê o aparecimento deste termo no início do século, na passagem do século XX para o século XXI?
porque, na verdade, ao longo da segunda metade do século XX e depois no início do século XXI, houve uma viragem narrativa em várias áreas da nossa vida, não foi apenas na área dos cuidados de saúde, porque as grandes narrativas perderam força, não é? Portanto, as grandes narrativas que explicam e que fundamentam as nossas crenças, os nossos valores, foram perdendo força, e considerou-se que era importante olhar para o contexto, para o individual, para o singular. E no ano 2000, a Rita Sharon ocupou este termo, medicina narrativa, que leva muitas vezes a algumas más interpretações, porque se pensa que é uma área apenas para médicos, e na verdade não é. É uma área que se dirige a todos os envolvidos nos cuidados de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, os doentes, as pessoas com doença e os familiares, os cuidadores, os gestores, os decisores políticos, portanto, todos os envolvidos são chamados, todos os intervenientes são chamados a serem parte desta área que é a medicina narrativa, mas a Rita Sharon explica que usou este termo, ou que escolheu este termo, porque queria que fosse tão forte como outros que existem, medicina interna, medicina nuclear, e queria que se distinguisse claramente entre esta abordagem da medicina narrativa, que pretende ser pragmática, e a abordagem das humanidades médicas, que durante muito tempo foram propostas como elementos enriquecedores da formação e do exercício profissional de quem cuida, mas muitas vezes sem impacto no dia-a-dia. Portanto, eram peças decorativas que ficavam bem nas bibliotecas das faculdades de medicina ou das escolas de enfermagem, mas depois não se percebia bem qual era a ponte entre a literatura, a arte, a pintura e o exercício profissional no dia-a-dia, não é? Portanto, a Rita Sharon disse, não, eu não quero que as humanidades médicas continuem a ser vistas como peças decorativas. É preciso perceber como é que dentro das humanidades médicas, a literatura em particular, que foi de facto o foco da atenção da Rita Sharon, que é médica internista e que se formou em letras já depois de exercer medicina. Eu quero, na verdade, que da literatura nós consigamos retirar input, conteúdos, capacidades que tenham impacto no dia-a-dia. E então definiu a medicina narrativa como sendo medicina que é praticada com competências narrativas para os profissionais de saúde e os restantes intervenientes serem capazes de absorver, assimilar, interpretar e reconhecer o sofrimento, serem capazes de, depois deste reconhecimento e desta interpretação, serem capazes de agir para dar resposta a esse sofrimento. E, portanto, dentro desta área, aquilo que se procura é, através da literatura, mas não só, porque a medicina narrativa, entretanto, já sofreu uma grande evolução desde o ano 2000, depois podemos falar disso. Procurar na literatura e não só, e também nas narrativas reais, conteúdos e capacidades que permitam que no dia-a-dia se consiga ter ou garantir aquilo que é o nó ético dos cuidados de saúde. O nó ético dos cuidados de saúde é a relação. Sem relação não há confiança. Sem confiança não há cuidado. E, portanto, na verdade, a medicina narrativa surgiu com este intuito de tornar as humanidades médicas áreas com impacto
na vida de quem cuida e de quem é cuidado. E nas instituições que são instituições de cuidados de saúde. E, portanto, digamos que este é o principal objetivo. E, se nós quisermos ser mais claros ainda, aquilo que a medicina narrativa propõe é desenvolver em todos os intervenientes estas capacidades de interpretar, de imaginar, de ter atenção à linguagem que é usada, de saber construir uma comunicação que seja eficaz, que seja e que responda, na verdade, às necessidades, quer da pessoa que cuida, quer daquela que é cuidada. E como é que isso se faz? Faz-se explorando as artes e as humanidades que promovem estas capacidades narrativas, de interpretar, de imaginar, de atentar na linguagem e de ter a capacidade de prestar atenção ao outro. Parece-me que há aqui muita compaixão e humanização à mistura, também na medicina narrativa, porque a compaixão, isso já foi um dos temas aqui da rúbrica, mas a compaixão também é muito necessária. Não é só a empatia, não é só eu colocar-me no lugar da outra pessoa, é eu querer também perceber a outra pessoa, mas eu ajudá-la, ou seja, eu entender o sofrimento e eu ajudar essa pessoa nesse momento. Sem dúvida. E a questão da humanização, que tanto se fala, não é? Eu acredito que a medicina narrativa possa ser aqui um trampolim para melhorar a humanização nos cuidados de saúde. Não sei o que é que achas, mas acho. Sem dúvida. Há aqui, referiste aí dois conceitos fundamentais. Um é a compaixão. Na verdade, quando nós falamos de empatia cognitiva e empatia afetiva. A empatia afetiva é muitas vezes aprisionante, porque aprisionante no sentido que eu não consigo dar resposta, na verdade, ao sofrimento do outro, porque eu posso fechar-me neste pensamento de como é que, se fosse eu colocando-me no lugar do outro, como é que eu me sinto nessa situação. E muitas vezes o que acontece é que nós fazemos um movimento ao contrário. Portanto, em vez de caminharmos para o outro, caminhamos para dentro de nós e começamos, na verdade, a sentir pena de nós próprios e fechamos-nos dentro da nossa própria condição, não é? A empatia cognitiva já me permite, na verdade, avançar para o outro, porque o que eu vou fazer é colocar-me através de uma experimentação cognitiva, de uma experimentação em pensamento. Eu coloco-me no lugar do outro, tendo em conta a situação familiar, as condições sociais e económicas, a sua literacia, e imagino-me nesse lugar e penso, na verdade, quais são as ferramentas que eu tenho para dar resposta a essa condição. Mas para eu, na verdade, avançar e responder ao sofrimento do outro e àquilo que ele me solicita, eu preciso de compaixão, porque eu sofro mas eu não fico bloqueada nesse sofrimento. Claro. E a medicina narrativa propõe exatamente isso. Porque aquilo que a medicina narrativa, o grande desafio da medicina narrativa, não é só, e muitas vezes isto é uma ideia que é mal, que digamos que é um mito que depois tem que ser desconstruído, que é que a medicina narrativa está totalmente focada no sofrimento de quem pede ajuda e a medicina narrativa está focada, não é no sofrimento de quem pede ajuda, é no sofrimento e na vida para lá do sofrimento de quem pede ajuda e de quem cuida. E, na verdade, o grande desafio é convocar os profissionais de saúde para aquilo que eu designo pelos 3 R's dos cuidados de saúde, que é relação, e a relação ancorada na responsabilidade. A responsabilidade é a resposta que eu dou ao outro e, portanto, a relação, eu ser parte da relação e não me colocar fora da mesma, porque não há relação se eu não estiver lá. Portanto, é o R da relação, é o R do reconhecimento da minha própria vulnerabilidade e da vulnerabilidade do outro. E aqui entramos num terreno muito difícil, porque, na verdade, os cursos, principalmente o curso de medicina,
é muito focado no desenvolvimento de competências técnicas e de conhecimento sólido, científico, que são importantíssimos. Ambos, tanto a técnica como o conhecimento, são muito importantes. Mas se nós vamos cuidar de pessoas, nós temos que cuidar da relação com as pessoas. E, portanto, não basta tratar da competência técnica e do saber, é preciso falar do ser e do estar. E os profissionais de saúde, para permanecerem pessoas, têm de ser cuidados como pessoas também dentro das instituições de saúde. E, portanto, pensar que o reconhecimento das emoções próprias do profissional de saúde o vai levar a ser um pior profissional, não integrar as emoções na tomada de decisão clínica, não ser capaz de reconhecer porque é que eu não consigo relacionar-me com este doente e a minha dificuldade em relacionar-me com este doente, o eu reconhecer as emoções que eu sinto no momento em que eu estou na consulta com determinado doente, é essencial para que muitas decisões clínicas sejam mais ponderadas e também para que, na verdade, respondam àquilo que é a solicitação de quem sofre. E do próprio, porque se eu passo muito tempo a negar as emoções e se eu visto uma farda de competência técnica e científica sem pessoa, obviamente que isto ao longo do tempo vai levar a burnout. Portanto, vai levar a desgaste, vai levar à impossibilidade de continuar a existir a missão de que fala o Eric Castle, quando diz que a missão, na verdade, da medicina é cuidar, aliviar o sofrimento. Portanto, por um lado, essa compaixão é fundamental e é a compaixão também pelo próprio profissional de saúde. Por outro lado, a questão da humanização. A humanização passa por nós sermos capazes de ver os grandes conceitos éticos que são falados na área da medicina e dos cuidados de saúde em geral, o princípio da autonomia, o princípio da dignidade, o princípio da integridade, o princípio da vulnerabilidade, não é? Sermos capazes de ver estes princípios na sua espessura. Para eu os ver na sua espessura, eu tenho que olhar para o contexto. Quando nós dizemos que alguém é vulnerável, podemos estar a falar de coisas muito distintas. Eu posso ser vulnerável porque tenho uma doença e porque vivo com essa doença, e é uma vulnerabilidade médica. Mas eu, para além desta vulnerabilidade, posso ter outras cumulativas que me vão tornar, na verdade, um doente complexo. Se eu só olhar para a vulnerabilidade médica, eu não vou ser capaz de dar a resposta que a pessoa precisa e depois surgem situações de não adesão à terapêutica, desconfiança na relação com aquele médico, o doctor shopping, não é? E eu andar à procura de outros médicos e passo a vida a saltar de médico para médico, porque na verdade nenhum é capaz de me responder verdadeiramente ao meu problema. Recidivas, mais internamentos, idas às urgências que são desnecessárias, isto tem impacto económico, tem impacto de recursos. Portanto, para além dessa vulnerabilidade médica, há outras, há a vulnerabilidade, a própria vulnerabilidade situacional, a situação em que a pessoa se encontra, a vulnerabilidade das infraestruturas do país onde vive, a vulnerabilidade cognitiva. Eu posso ter mais literacia, menos literacia, posso ter mais dificuldades cognitivas ou menos dificuldades cognitivas, e se eu não for capaz de ver em espessura o que é este princípio da vulnerabilidade que é tão abstrato, provavelmente aquilo que eu poderia fazer numa consulta de 15 minutos não vai ser eficaz, e depois surge este mito de que não temos tempo, porque as consultas são de 10 minutos, são de 15 minutos. Isso. Mas se aqueles 10 minutos e 15 minutos forem mais centrados no essencial, e era preciso, na verdade, aqui nós termos uma aliança com as novas tecnologias e usarmos as novas tecnologias a nosso favor, a favor desta humanização. Eu podia usar aqueles 10 minutos ou 15 minutos para ir ao essencial, àquilo que verdadeiramente preocupa naquele momento aquela pessoa. E nós temos pessoas com doenças crónicas, cada vez mais pessoas com doenças crónicas. Há cada vez mais pessoas que vivem anos e anos com uma doença e que não podem ser vistas apenas como doente que tem aquela doença, porque elas têm muitos papéis, continuam a trabalhar, são pais, mães, avós. Portanto, a vulnerabilidade tem espessura, a autonomia também tem. Nós, na área da saúde,
preocupamos muito com a capacidade de tomar decisões. Se a pessoa é autónoma, se tem a capacidade de compreender a sua situação e se tem a capacidade de decidir. Mas há outras dimensões da autonomia que importa ter aqui em conta. A pessoa até pode ter a capacidade de decidir, mas ela tem a capacidade de executar o plano que acorda com o médico. Isso, eu decido com a bolsa, eu decido, muito bem, vou mudar a terapia. E sou consciente, estou consciente. Chego a casa e não faço nada daquilo que disse. O médico, enfermeira, etc., vai ficar zangado comigo. Mas importa perceber porquê. O que é que falhou? Claro. O que é que falhou quando alguém me diz que eu tenho que todos os dias sair de casa para andar na rua? Se eu vivo num 10º andar, não tenho elevador, tenho dificuldade de movimento, chego lá fora e tenho uma rua inclinada que eu não consigo subir nem descer facilmente. Se ninguém me ouve... Portanto, a humanização passa por dar espessura a estes conceitos. A autonomia não é só decisional, é a autonomia funcional, é a autonomia de planificação, é a autonomia narrativa, eu ser capaz de contar a minha história. A dignidade também tem muitas dimensões, é a dignidade ontológica, é a dignidade de mérito, é a dignidade moral, é a dignidade identitária. Cada pessoa vê a sua dignidade de formas distintas e o próprio profissional de saúde também tem várias dimensões da sua vida que ele tem que saber integrar naquele terreno. E a humanização passa por refletirmos sobre termos e conceitos. De que é que nós falamos quando falamos de tratamento fútil? De que é que nós falamos quando falamos de fim de vida? De que é que nós falamos quando falamos de eutanásia? De que é que nós falamos quando falamos de doentes difíceis? E que às vezes está escrito, é um copy-paste. Passa de mão em mão o papel, que agora é digital, a dizer este doente é um doente difícil. O que é que significa? É um doente que não cumpre, não adere à terapia. Pode significar várias coisas, não é? Mas, na verdade, se eu passo de mão em mão este rótulo de que o doente é difícil, eu desvinculo-me da minha responsabilidade de saber porque é que ele é difícil. É isso que eu ia perguntar, claro. Exatamente. É isso, é o porquê. Quando estavas a dizer do médico dar um determinado tipo de tratamento, encaminha para um determinado tipo de tratamento que a pessoa vai ter que fazer. Mas não lhe pergunta, mas vai conseguir fazer esse tratamento? Tem condições para fazer isso? O que eu sinto às vezes, e é muito redutor porque eu não estou nesse meio, não é? É que estou a dizer isso a nível familiar, muito familiar, é que as pessoas muitas vezes dizem que sim, porque o médico perguntou, eu vou dizer que sim, não é? Claro que vou fazer, claro que sim. Sim, percebi, sim. E falta todo o resto. É importante trabalhar. Bem, este tema é mesmo muito interessante, Susana, e eu acho que daria mesmo aqui para estarmos aqui horas, mas é muito importante trabalhar um bocadinho estas perguntas. Que tipo de perguntas é que o médico tem que fazer? Quais são as perguntas apropriadas? Já parece o coaching, não é? Mas quais são as perguntas apropriadas que é preciso fazer para eu obter o resultado que eu quero também desta relação médico e a pessoa que se dirige a mim? Médico ou outro prestador de cuidados de saúde, como referiste no início. Por isso, é mesmo importante isso, não é? Trabalhar tudo isso, não é? A linguagem que temos que ter, a forma como comunicamos, é imprescindível. Era só aqui... Porque as perguntas, exatamente o que tu acabaste de referir. Há uns autores, agora queria me lembrar do nome, mas daqui a pouco já me lembro, que falam em 2 tipos de perguntas. Há as perguntas, e é muito curioso porque em inglês a sigla, o acrónimo é does, e does é a terceira pessoa do verbo to do, que é fazer. Portanto, são perguntas orientadas para a ação, para procedimentos. E depois há os poemas. O que é o does? São disease-oriented evidence. São perguntas baseadas na evidência que está orientada para a doença como entidade científica. Em que eu, na verdade, só me vou preocupar com a informação e questões concentradas na doença, na patologia. E a patologia
tem características universais, não é? Eu quando digo que uma pessoa tem Alzheimer, ou tem Parkinson, ou tem diabetes, eu estou-me a basear em critérios científicos que são generalistas e universais. E depois há os poemas, há os poems, que é Patient-Oriented Evidence That Matters. Ou seja, as perguntas orientadas para a evidência que verdadeiramente interessa ao doente. O que é que eu, enquanto pessoa que tem aquela doença, o que é que a mim me interessa particularmente? Continuar a trabalhar, pegar nos meus netos ao colo, tratar da casa, movimentar-me, continuar a fazer a minha atividade física, ser capaz de ler, de ouvir música. O que é que a mim verdadeiramente me interessa? E a Rita Sharon diz que nas consultas tem que haver o movimento cardíaco da sístole e da diástole. Contrai contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Portanto, contrai. Eu faço perguntas, porque naquela consulta eu preciso, na verdade, ter aquelas respostas que são orientadas para o diagnóstico, para o prognóstico, para a doença em si. E depois relaxo. Eu faço perguntas abertas. E é nessas perguntas abertas que eu vou descobrir que, na verdade, a pessoa tem a intenção de cumprir com o plano terapêutico, mas ela não vai ser capaz de o fazer. E há falhas a nível... Até porque, pela conversa, nós podemos perceber que aquela pessoa tem dificuldade em cumprir planos. Até pelas próprias características de personalidade. Vai ser preciso haver aqui uns inputs diferentes para que ela consiga, uns alertas diferentes, para que ela consiga, na verdade, cumprir. E esta questão da comunicação é, na verdade, essencial, porque nós usamos as metáforas que são interpretadas pelas pessoas de formas distintas. A metáfora da guerra, não é? Vamos lá lutar contra esta doença, vamos matar o inimigo. Agora vamos fazer aqui uma sessão de quimioterapia que vai matar as células que se espalharam pelo corpo. Esta metáfora da guerra pode funcionar muito bem com umas pessoas e pode ser completamente devastadora para outras. A forma como nós tratamos a pessoa, usarmos termos que são considerados para a pessoa como humilhantes. O pensarmos que todas as mulheres que têm filhos gostam de quando alguém as vai ver no primeiro dia, que as trate por mães. Como se elas deixassem de ser a Dulce, a Susana, a Maria. Então como é que a mãe está? Como se não houvesse lá mais ninguém a não ser a mãe. Eu estou aqui a dar exemplos de situações em que, na verdade, a linguagem interessa e pode construir ou destruir relações. Os gestos, as atitudes, não é só o que é que nós dizemos. Quando nós temos dificuldade em comunicar, era bom que pedíssemos ajuda a quem pode comunicar melhor, não é? Na verdade é isso, e portanto a humanização passa pela atenção aos termos e conceitos, até dentro da própria equipa haver uma reflexão sobre que palavras é que nós usamos e que sentido atribuímos a cada uma delas, porque às vezes há mensagens completamente contraditórias e os doentes ficam perdidos, as pessoas ficam perdidas. Afinal, o que é que vocês querem? Afinal, que mensagem é que me estão a transmitir? Portanto, e obviamente, atenção, ser profissional de saúde é uma tarefa árdua, porque não é fácil, como é difícil ser professor, como é difícil ser terapeuta, como é difícil, porque nós estamos a lidar com aquilo que é mais singular neste mundo, que é o outro, que é sempre um mistério, não é? E, portanto, ter competência científica, ter competência técnica e ainda ter esta competência comunicacional, competência científica, sim. É difícil, é muito difícil. E, portanto, agora, pensar que a humanização passa pela linguagem, passa por esta capacidade de criar relação, por dar espessura a conceitos abstratos e passa pela criatividade. Encontrar soluções criativas, fáceis, que não custam dinheiro, muitas delas, e termos atenção àquilo que muitas vezes nos escapa, a atenção ao espaço, ao lugar onde nós cuidamos, à luz, à disposição da mesa e das cadeiras.
ao contexto onde a sala de espera podia ser aproveitada para nós promovermos input narrativo para a consulta. E é um lugar de desperdício de humanidade. São lugares onde se desperdiça a humanidade. A sala de espera podia ser um lugar de hospitalidade, em que verdadeiramente as pessoas já tivessem tempo para ir tomando notas daquilo que lhes interessa verdadeiramente perguntar ao médico, para que a consulta seja útil. E para o próprio profissional de saúde isso seria uma vantagem enorme. Portanto, a humanização passa por isto tudo. Bem, isso... Qualquer dia vamos marcar outra rúbrica, Susana, que é para fazer a parte 2 desta conversa. Que é mesmo muito porque é uma situação que todos nós vivenciamos, quer seja por nós próprios, quer seja acompanhamento de familiares ou amigos e amigas. Todos nós frequentamos os cuidados de saúde e por isso, desculpe, por isso é tão importante, é mesmo muito importante tudo o que acabaste de dizer. Mesmo interessante, obrigada. Eu vou só aqui antes de encerrarmos, porque a nossa conversa aqui já vai longa, só aqui antes de encerrarmos muito mais rapidamente, daqui por 2 dias vai ser o lançamento de um livro que fazes parte da organização do livro, correto? E gostava só que falasses assim um bocadinho sobre o livro. Eu só vou aqui projetar aqui, só para percebermos as vozes que se contam, olhares cruzados sobre cuidados paliativos. Então gostava só que falasses assim brevemente sobre este lançamento. Muito obrigada, Dulce, também por esta possibilidade de divulgar o livro. Eu de facto participei na organização e na edição e enfim, na organização dos vários textos, mas o palco, na verdade, é de todos os profissionais de saúde, pessoas com doença e cuidadores que deram o seu testemunho através das suas narrativas neste livro. São narrativas muitíssimo interessantes sobre o contexto dos cuidados paliativos e o que é que de facto significa, quando nós falamos de cuidados paliativos, do que é que falamos? O título, as vozes que se contam, e o se está entre parênteses, porque são vozes que contam, que têm importância, que são essenciais para nós repensarmos o cuidado e para melhorarmos e promovermos esse cuidado. E ao mesmo tempo são as vozes que se contam, porque uma das missões da medicina narrativa é dar visibilidade às pessoas que não a têm. E nós temos muitas pessoas na nossa sociedade que passam a vida inteira à procura de se objetivarem no mundo e de que alguém acredite no testemunho que elas dão. E isso é um dos aspectos essenciais da medicina narrativa, são os testemunhos, que muitas vezes nós ouvimos, mas não credibilizamos. Portanto, fingimos que damos crédito, mas facilmente os deixamos cair porque achamos que aquela pessoa não tem literacia, não tem competência, está institucionalizada e, portanto, também não merece a nossa atenção, enfim, por vários motivos. E depois há os testemunhos das pessoas que queriam contar a sua história e não têm ferramentas hermenêuticas, não têm ferramentas linguísticas para contar a sua história. E isto também é parte da missão da medicina narrativa. Portanto, dar esta visibilidade. E depois o livro tem uma surpresa, porque há 2 ferramentas essenciais, muito rapidamente, que eu sei que já ultrapassamos o tempo, que a medicina narrativa propõe. Uma é a leitura atenta. A leitura atenta de textos literários, a leitura atenta de narrativas reais, a leitura atenta do outro com quem nós falamos. E depois há a escrita reflexiva, que é eu ser capaz de passar para o papel a minha reflexão a partir de momentos que são marcantes. Por exemplo, o dia em que eu encontrei o erro, e o erro médico é uma área que merece muita reflexão. O dia em que um doente me morreu, ou o primeiro doente que me morreu. E estes post-its reflexivos, que é o nome que eu dou, são integrados neste livro. Portanto, depois de cada capítulo, que é, no fundo, um conjunto de narrativas que tratam de determinadas categorias, determinados temas, há uma página em branco, há um post-it reflexivo. Portanto, há uma frase
ou 2 frases que suscitam reflexão aos leitores, e há uma página em branco para os leitores escreverem. E eu acho que isso vai ser, digamos que é um livro que está, é um work in progress, é um trabalho, é um livro que se faz, é um livro que está escrito e que vai ser continuado pelos leitores. E, portanto, espero que as pessoas adiram e que contribuam, que possamos um dia fazer uma reflexão a partir dessas reflexões dos leitores. Era isso que eu ia dizer. Pode haver depois um site com a recolha desses testemunhos do livro. Era muito bom, era muito bom. Era muito bom. Bonito, muito bem. Eu vou estar presente no lançamento, por isso bom, vamos vemo-nos lá daqui por 2 dias. Presencialmente. É isso. Obrigada, Susana, mais uma vez. Acho que foi assim muito elucidativo para quem não conhecia a medicina narrativa. E quem quiser saber mais, eu vou deixar depois o nome do site, não é? Nem sei se é site ou é blog, eu às vezes confundo os nomes. Nós temos um blog, mas na verdade a página que está mais ativa neste momento é a página do Facebook da medicina narrativa, tanto do German como do Ideias a Germinar, que foi uma ideia lançada, portanto é mais, essa página está mais ativa, mas existe na verdade o blog e tem lá conteúdos muitíssimo interessantes que estão lá disponíveis para todos nós refletirmos sobre eles. Eu vou depois também divulgar, quando divulgar aqui o vídeo. Obrigada, Susana, mais uma vez, e até breve. Obrigada. Obrigada. Até breve. Muito obrigada, Wolf.